Hora da Raposa, o Cruzeiro aqui na Rádio de Minas. Emerson Pansieri. Chegando com as informações do Cruzeiro. E antes de falar um pouco de campo, né, de volta aos trabalhos, duelo contra o Vitória da Bahia, que vai ser ainda só no dia 12, vamos trazer essa despedida que aconteceu no Mineirão. O Alexandre Matos aproveitou ali o fim do jogo, tirou várias fotos com a torcida, foi no gramado, acendeu a bandeira, agradeceu também o torcedor que estava lá no Mineirão para apoiar o Cruzeiro e incentivar a vitória para cima da equipe do Palmeiras. Mas aí o Alexandre Matos, ele fez algumas postagens nas redes sociais, até destacando, né, que vai levar o Cruzeiro para sempre, né, momentos que valem a pena. Em uma das postagens, a outra postagem ele colocou para a eternidade, e aí colocou funcionário, colocou jogador. Uma outra postagem também, ele colocou assim: os invisíveis, fundamentais que movem tudo, gratidão a vocês. Ele fez esse post com alguns funcionários que trabalham ali na Toca da Raposa 2 e que muita gente não conhece, mas que tem um trabalho muito importante nesse dia a dia do Cruzeiro. O que acontece? O Alexandre Matos tinha perdido um pouco de espaço realmente, desde a partida contra o Vasco, e eu até conversei com ele hoje. Ele me falou, teve um desgaste sim, a eliminação no Campeonato Mineiro, teve aquela derrota lá pro Mushuc Runa, tudo isso foi desgastando o relacionamento com a presidência do Cruzeiro. E, inevitavelmente, aconteceu essa mudança, aconteceu, então, essa troca dessa parte de futebol, da ideia do futebol do Cruzeiro. Como vai ser o Alexandre Matos no Santos? A tendência é que ele ocupe um cargo executivo, né? Tá sendo levado pro Peixe. Também tem o apoio aí do Neymar pai, tá sendo importante essa negociação, para ser um gestor no Santos. Então, a vida dele segue, deixou claro a satisfação também de estar no Cruzeiro. O Cruzeiro fez um post compartilhado com o Alexandre Matos, né, informando que chegou a um acordo com o Alexandre Matos e o fim do vínculo profissional entre o Cruzeiro e o dirigente. Até nas palavras do Alexandre Matos, quero agradecer ao Pedro Lourenço, a todos os profissionais do Cruzeiro, a toda a direção e toda a torcida do clube por esse ano intenso de trabalho de reconstrução desse gigante do futebol brasileiro. Levo comigo a admiração, o respeito ao Pedro Lourenço e muito obrigado pela oportunidade de trabalhar sob seu comando. Ao cabuloso que levo no coração a melhor sorte do mundo. Lembrando que o Alexandre Matos chegou no dia 29 de abril do ano passado, foi o primeiro contratado da era Pedro Lourenço, era o homem de confiança do Pedrinho, mas para esse ano essa confiança diminuiu um pouco, né? Já não estava frequentando o vestiário, desde o jogo do Vasco da Gama teve uma mudança até na forma de trabalhar do Alexandre Matos. Boa sorte para o Alexandre Matos. Então é isso, o Cruzeiro, para esse duelo contra a equipe do Vitória, vai começar a preparação só na quinta-feira. Por isso hoje, o que chamou bastante atenção no noticiário do time celeste foi realmente essa saída do Alexandre Matos. Hugo. Para a vaga de Alexandre Matos, o Cruzeiro buscará alguém no mercado? Fala pra gente, Pansieri. O Cruzeiro não vai contratar nenhum profissional para a vaga do Alexandre Matos. Essa é a informação, tá em nosso site também, no itatiaesporte.com.br. Com essa saída do Alexandre Matos, o Cruzeiro vai ficar sendo gerenciado nessa parte de futebol pelo Pedrinho, pelo Pedro Lourenço e pelo Pedro Júnior, que está ativamente no clube, né? O Pedro Lourenço também faz muitas viagens pelos supermercados BH. O Pedro Júnior cuida de forma integral do Cruzeiro e também terá um apoio do Paulo Pelaipe, né, diretor do Cruzeiro. E quem também tem uma voz importante nesse momento e vai ajudar bastante é o Mister, o Leonardo Jardim, né, que vai ter aí um espaço nas decisões do Cruzeiro. Ele tem atuado até como uma espécie de manager do Cruzeiro e vai continuar sendo uma voz atendida pelo clube, né, em relação a contratações, a visão de elenco. Vai ser esse o trabalho a partir de agora no Cruzeiro, sem o Alexandre Matos. Hugo. Aí a programação do Cruzeiro, a programação da Raposa. De volta, Pansieri. O Cruzeiro, pra gente passar então um calendário da equipe até o duelo contra o Vitória da Bahia no dia 12 de junho, o Cruzeiro volta a trabalhar apenas na quinta-feira. Vai ser uma atividade na parte da manhã. A reapresentação, então, na quinta-feira, na parte da manhã. Os jogadores curtem folga ainda nesta terça e nesta quarta. Foi uma folga concedida pela comissão técnica por tudo aquilo que o Cruzeiro vem fazendo, né? 7 vitórias no Campeonato Brasileiro, segundo colocado, 23 pontos, jogo difícil, com também muita concentração, muita energia
que os atletas precisam se doar dentro de campo. Então na quinta-feira vai ter o tempo mais do que importante e suficiente para a partida contra o Vitória da Bahia. Para esse jogo, o Cruzeiro tem uma baixa, o Christian tá fora, vai cumprir a suspensão devido ao acúmulo de cartões. E quem entra na zaga, o Vidalba, né? Ele cumpriu suspensão no duelo contra o Palmeiras, foi substituído e bem pelo Jonathan Jesus. Depois até queria a opinião sua, Romano, em relação à participação do Jonathan Jesus ao lado do Fabrício Bruno, mas o Vidalba é titular e retorna à equipe do Cruzeiro. O que me chamou a atenção, o William mais uma vez sendo titular. Mesmo o Fagner tendo participado daquela partida contra a equipe do União de Santa Fé pela Copa Sul-Americana, e dava um indício que o Fagner seria titular, até porque tinha ficado alguns jogos sem atuar. O William, pelo jeito, vem ocupando novamente essa lateral direita do Cruzeiro, Hugo. Reconquistando a confiança, o William tá firme e forte de volta na lateral direita, Romano. A briga tá boa, né? E quem ganha com isso é o Cruzeiro. De alto nível, né? A briga tá boa, quem ganha com isso é o Cruzeiro, tendo 2 bons laterais direitos. Enquanto muito clube aí quebra a cabeça atrás de lateral direito, o Cruzeiro tem 2. Ô Romano, pra falar da Copa do Brasil, hein? CRB. Então, é o 5º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. É um time certinho, dentro das possibilidades dele, mas vai ser um Davi contra Golias. Cruzeiro, Emerson Pansieri. A segunda-feira do Cruzeiro foi de oficialização da saída do CEO Alexandre Matos. Ele que deixa o Cruzeiro para assumir um cargo de diretor executivo na equipe do Santos. E no comunicado, hoje feito tanto pelo Cruzeiro quanto pelo Alexandre Matos, a mensagem diz: quero agradecer ao Pedro Lourenço, a todos os profissionais do Cruzeiro, a toda a direção e toda a torcida do clube por esse ano intenso de trabalho e de reconstrução desse gigante do futebol brasileiro. Levo comigo a admiração e o respeito do Pedro Lourenço e muito obrigado pela oportunidade de trabalhar sob seu comando. Ao cabuloso que leva no coração a melhor sorte do mundo. Alexandre Matos, que chegou em abril do ano passado e agora, como disse anteriormente, tem tudo para assumir o Peixe. A equipe celeste volta aos trabalhos na quinta-feira de manhã, pensando no compromisso do dia 12 contra o Vitória da Bahia. E nas oitavas de final da Copa do Brasil, ficou decidido que o Cruzeiro vai enfrentar o CRB de Alagoas.